Cadê a chupa? Cadê o nosso convidado? Boa noite a todos que estão chegando para a gente assistir essa live e vai trazer muitas informações para todos nós nesse processo da Justiça do Trabalho, a qual eu também não sabia que existia esse núcleo chamado SEJUSC, Núcleo de Conciliação de Soluções de Conflitos. Espero o nosso convidado chegar aí para iniciarmos a nossa live, com o intuito de informar sempre a todos vocês, a todos nós, né, que também estou sendo informado. Cadê nosso convidado? Enquanto isso, Mários Bastos, boa noite, Tati 33, Tati Góes, Elísio Souza Melo, Carolina Nau, sejam bem-vindas, Helena, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Carlos Eduardo, chegou ele aqui, chegou o nosso convidado. Emerson Souza, sejam bem-vindos, meu amigo, meu irmão, Cleito Lopes, Carlos Eduardo, chama ele aqui, deixa eu convidar. Guardando ele, já foi convidado, só aceitar aí, Carlos. Tá. Ele novamente. Tá dando microfonia? Vocês estão me ouvindo? Bem-vinda, Lu Juliana. Tá? Não sei, eu tô na dúvida. Agora? Tá me ouvindo? Eu estou, mas tá tendo uma... De microfone e de fone, porque eu acho que fica mais fácil. Vê se melhorou. Melhorou muito. Melhorou?
Pronto. Aí. Tá me ouvindo bem agora? Pera aí, só fazer um ajuste no volume aqui para... Pronto. Pronto. Acho que agora eu estou ouvindo legal e quero saber se você está me ouvindo bem. Agora tô, tá tudo ok. Então, Seja muito beleza. bem-vindo, meu amigo Carlos Eduardo. Hoje nós estamos iniciando mais um processo, uma live, no intuito de trazer informações, e essa é de muita relevância. Inclusive, eu que sou acadêmico do curso de Direito, não sabia que existia a situação de mediação, de conciliação e conflitos de demandas do TJ, Tribunal Regional do Trabalho, Bahia. E para mim foi uma grande surpresa e recebi com grande felicidade, porque isso realmente dá celeridade a todo nível do processo e ajuda muito a resolução do processo, porque nós sabemos que todo o processo ele vem com a carga de conflitos. Mas aqui, nós primeiro que você, nosso amigo Carlos Eduardo, se apresente, faça uma apresentação pessoal e já inicia a fala explicando um pouquinho o que é o Sejusc Bahia. Ari, eu já começo dizendo, eu sei que esse tema para mim é muito caro pela paixão que eu faço isso, entendeu? Gosto muito do que eu faço e acho que talvez eu seja um grande felizardo de poder fazer o que eu gosto com pessoas que são extremamente comprometidas com o que querem fazer. Então você tem um arcabouço de soluções que são maravilhosas. Você tem um bom lugar para trabalhar, você tem amigos e colegas que estão empenhados e têm o mesmo propósito. Então, isso para mim é muito interessante. Eu vou só fazer uma retrospectiva mais ou menos, que eu sei que o público que está te acompanhando deve ter acadêmicos de direito, talvez alguns advogados, mas talvez a grande maioria das pessoas sejam pessoas que não militam diretamente na área do direito. Os Sejuscs, daqui a pouco eu faço até um detalhezinho do nome agora, mas eles surgem especificamente para o seu trabalho em 2016, por uma resolução do CJT. E o Tribunal Regional do Trabalho começou a desenvolver toda essa atividade em 2017, e em 2018 ele implementa. E eu fui convidado desde dessa época, em fevereiro, mais ou menos 2018, para fazer o processo de implantação, né, a efetivação, e acompanhar a partir daí já a criação. Ele foi inaugurado em maio de 2018. O que é o Sejusc especificamente? Aí a pegadinha do nome. Ele nasce com o nome, com Centro Jurídico de Soluções de Conflitos, né? Mas é uma mudança de comportamento tão grande no judiciário que muda-se o nome para Soluções de Demandas, justamente porque a ideia principal é tirar do pensamento comum, daquela fase subliminar que nós temos, do conflito. Então, nós não queremos pensar no conflito, nós queremos pensar na solução. Então, o Sejusc ficou, porque ficou o nome que pegou, digamos assim, ele soa, né, e aí fica fácil de ser pronunciado, digamos assim, mas o nome em si já mudou da solução de conflitos para demandas. E a principal ideia do Sejusc é essa, é você trazer mais uma ferramenta para a solução de um processo trabalhista. Né? Hoje lá a gente funciona, inclusive em tempos de pandemia, digamos assim, com 8 conciliadores fazendo audiências todos os dias, né? E inclusive hoje no tempo de pandemia já não temos mais 8 fazendo, mas são 6 fazendo audiências simultâneas ainda por videoconferência. Né? Então, e o Sejusc que ele tem na proposta tudo diferenciado de quem quem já vivenciou alguma sala de audiência em algum momento. Desde do mobiliário, por exemplo, né? Porque a gente utiliza uma mesa redonda, porque a gente não tem confrontantes, a gente tem participantes. Então, ali a ideia de que nós, servidores e conciliadores, eu vou usar sempre a palavra conciliador porque a gente ficou mais acostumado. Tem umas diferenças sutis entre ser mediador e ser conciliador, mas aí não cabe ao caso aqui.
porque é questão da técnica que você vai utilizar. Então, a gente sempre chama de conciliador. Então, esse conciliador ele vai, nesse momento, fazer com que as pessoas agreguem num ponto de convergência. Esse é o nosso trabalho. É basicamente achar a partir dali pontos de convergências no discurso, na conversa, dando ali nos processos para poder a gente chegar a uma solução. Entendi, interessantíssimo. Eu fui grato em estudar esse semestre com a professora Teresa Cristina, na UXAL. Eu sou acadêmico do curso de Direito da UXAL, e eu estudei mediação, conciliação e conflito. E aí você traz essa situação de conflitos por demanda. Interessante que realmente, às vezes, o nome remete a coisas que trazem outros entendimentos que não seria no caso aí do Sejusc. Mas vamos lá. Já tem pergunta, viu? Aí já? Inclusive eu. Então tá. Manda, vamos ver, né? Vamos tentar responder. Vamos lá. Como as partes podem solicitar o Sejusc, e se, mesmo eles não solicitando que o Sejusc venha intervir ou venha fazer essa mediação, vamos chamar assim, essa conciliação, se o Sejusc pode, de alguma maneira, escolher aleatoriamente ou não, alguma demanda para poder estar conciliando nesse meio. Sim. Hoje, aí é bom para que as pessoas decorem o nome. A gente tem um e-mail, que é o principal instrumento que a gente utiliza, que é o queroconciliar@trt5.jus.br. O processo, quando ele nasce, ele é distribuído para uma vara do trabalho, normalmente. Perdão, repita novamente esse e-mail, que é muito importante, é super importante. queroconciliar@trt5.jus.br. O processo, quando ele nasce, ele é distribuído automaticamente para uma das varas do trabalho, né? E lá passa pelo primeiro crivo do juízo, chamado juízo originário, né? Que é onde o processo chega, se esse processo seria para a gente ou não. A gente tem algumas restrições de atuação, né? Porque seria contra o município, contra o Estado diretamente, empresas que já estão com falência decretada e coisas do gênero que não caberia, no caso, a gente fazer, porque a gente não teria nem com quem negociar. Mas, no processo normal, em trabalhador, empresas, empregados, empregadores, ele nasce, o primeiro motivo é aí. Como a gente atua em qualquer parte do processo, se a parte, o reclamante ou a empresa, em algum momento fala assim, eu queria tentar uma rodada de negociação, queria sentar para conversar, pelo menos. Aí ele vai pedir para a gente, pelo e-mail ou por telefone, mas geralmente pede sempre o e-mail, que é o mais fácil. E aí, a partir daí, a gente faz a montagem da pauta e do dia da audiência e tal, notifica as partes para que esse processo aconteça. E essa conversa possa fluir. Pronto, interessante. Né? Então, vocês podem atuar em qualquer momento do processo. Em qualquer momento. Desde o primeiro momento que o processo nasce, até quando já está na fase, que a gente chama de fase de execução, que é a fase da cobrança, né? A gente já pode atuar em qualquer desses momentos. Citado ou não? E tem que existir uma obrigatoriedade da solicitação dos querelantes ou das partes envolvidas? Normalmente, a demanda da gente é todas as possibilidades. A gente tem tanta demanda do público externo, né? Do trabalhador, isso vale para o trabalhador e para a empresa. Não é necessariamente exclusivo do trabalhador, não. Porque muitas empresas, às vezes, também querem, porque elas querem reunir no mesmo dia, para elas fica mais barato também, ela reunir processos no mesmo dia. Eu posso botar uma pauta só contra uma empresa, por exemplo, o que ele não, tradicionalmente, nas 39 varas da capital, ele não conseguiria. Então, a gente consegue reunir os processos todos no mesmo dia e, a partir daí, tocar. Então, a gente pode tanto pedir também, porque, às vezes, a gente verifica que tem processos que estão entravados, que podem ter achar uma solução. E a vara fala assim, isso aqui Porque muitas vezes, Ari, o que é importante a gente perceber é o seguinte, se você pegar a maioria dos processos trabalhistas que existem hoje, eles são, quando se define uma sentença, que seria o resultado do direito em si, né, do que você vai levar para casa, digamos assim, a maioria das ações, quase 80% delas, são processos que são procedentes em parte, ou seja, você não ganhou tudo que queria,
nem a empresa também defendeu tudo o que queria. Ou seja, já sai daí 2 insatisfeitos. Né? O trabalhador queria alguma coisa e não levou tudo, e a empresa que não queria levar nada está levando, tem que pagar alguma coisa. Então, assim, as duas partes saem insatisfeitas desse resultado. Quando a gente... Então, quando a gente traz essa possibilidade de você sentar na mesa e negociar isso, negociar o que é que você tem, o que é que você tem, acha que é direito, o que é que você pode construir, é uma forma diferente de você ver aquela ação. Se você observar, as escolas de direito, elas são fundamentadas na lide, na disputa. Na disputa, assim, sempre um contrário ao outro, né? Sempre a divergência, um contra o outro. Né? A maioria do curso do direito é sempre desse jeito, você sempre está olhando o oposto. O que o SEJUST está querendo fazer, isso é importante porque você traz uma mudança institucional. Institucional não só de um regional, mas também como política da justiça, do modo geral. Então, porque o SEJUST que ele existe tanto no trabalho quanto nas outras esferas também do judiciário. Né? Então, é uma forma de você trazer isso diferenciada, que as partes componham, elas achem uma solução para aquele resultado. E lá vem a pergunta. Mas, perdão, pode concluir. Tem algo que impeça a conciliação, ainda que seja um desejo realmente do reclamado? Olha, assim, me perdoe talvez os advogados, assim, a gente tem uma peça no meio do caminho que são os advogados, né? Sério? Mas, assim, normalmente, a gente tem, graças a Deus, assim, a gente lida com muitos advogados, a grande maioria são advogados que a gente trabalha, que estão acessando a justiça, e compõem a gente, entende essa questão. Nada impede, talvez alguns efeitos legais, que a gente não pode também fazer o absurdo, digamos assim, né? Mas o que está dentro da legalidade, a gente pode achar caminhos bastante alternativos. Só para você ter um exemplo do que a pergunta, vou responder aqui deixa eu ver se consigo voltar aqui, mas sobre o que ele pergunta, o que impede a solução. Ano passado, a gente foi fazer algumas audiências na cidade de Guanambi. E tinha duas trabalhadores que já se arrastavam há alguns anos, algo em torno de uns 10 anos que se arrastava, porque o clube social não tinha condições financeiras de bancar o crédito trabalhista deles, né, do que estava sendo condenado. Então era aquela coisa, eu tinha um cheque, digamos assim, eu tive uma sentença, estava com aquele cheque, mas não conseguia sacar, não conseguia transformar aquela sentença em dinheiro. Né? Porque o clube social, por viver como condomínio, não tem aonde você buscar um tamanho de crédito que seja suficiente. E sentamos para conversar. Nessa conversa, a conversa foi demorada, algum tempo, a gente foi conversando para achar soluções. Lá para as tantas, a gente conseguiu chegar num valor que começou a ficar simpático para os trabalhadores. Só que tinha um detalhezinho, e é esse detalhe que eu acho que é o principal de todos os processos, que é o lado psicológico dos processos. Nenhum processo ele é apenas de direito, ele tem uma carga emocional sempre muito grande. E no processo do trabalho em si, tem essa carga emocional, e se for de empresas médias e pequenas, essa carga emocional ainda é mais preponderante. E se for doméstico, ele é 80% da carga emocional ali. Porque são relações que acabam sendo muito íntimas, né? São muito próximas. No caso desse pessoal desse clube social, em dado momento, eles foram demitidos por uma administração que tinha, digamos assim, escorraçado eles de dentro do convívio daquele clube. E eles tinham trabalhado lá durante mais de 15 anos. E aí, lá para as tantas, assim, eu virei para os trabalhadores e e se vocês entrassem pela porta da frente, vocês fossem sócios do clube, isso não ajudaria vocês a resolverem? Não vale a pena colocar isso como uma negociação também, no acordo e tal? E eles ficaram, no primeiro momento, eles tomaram um susto, assim, no momento, né? E aí, é aquela coisa assim, é pensar fora da caixa, né? Não só do dinheiro em si. Aí quando eu falei assim, aí um dos trabalhadores, olhou para o cara, agora a gente vai entrar pela porta da frente.
Aí eu fiz, pronto, então vamos lá. Aí a gente conseguiu negociar. Então, dentro do bojo da negociação entrou dinheiro, né? E um título que eles não te pagavam pelo título durante um período. Eu não me recordo agora, mas durante o período eles não iriam pagar pela a joia ou a mensalidade de associação. Então, o que a gente faz, o Sejusc, hoje, é pensar fora da caixa, é pensar alternativas da negociação. E aí você vai botando na mesa e vai... Então, respondendo a pergunta que tinha sido feita, o limite é que cada um vai chegar. Cada um vai chegar. Pelo que eu entendo, vocês têm a visão que realmente todo o conflito, toda a demanda, ele vem com a carga, não só a carga do direito em si, do financeiro, mas uma carga emocional, uma carga de diversas outras situações que talvez entrave a negociação ou o processo com isso. E aí a pergunta em cima disso vem. A gente sabe que o processo trabalhista no Brasil, como o judiciário como um todo, ele é repleto, mas repleto mesmo, de ações que duram e perduram durante anos. Você trouxe um caso de 10 anos. E aí você já me informou, até uma pergunta tinha aqui, que você pode pegar qualquer tempo. Então, tirando essa carga desse processo, a carga emocional, que aí tem aquela fala assim, cara, eu entrava a porta do fundo, agora eu entro pela porta da frente. Eu sou um sócio, eu sou respeitado, eu construí essa empresa também junto com eles, agora ele me demite. Então aí você tira essa carga na construção e, pelo que eu entendi, a construção termina satisfazendo as partes porque é construída o resultado por eles também. Por eles, exatamente. Eles são partícipes, são atores. Então, eles deixam de... Porque tem uma questão que é importante, olhe bem, o trabalhador, o advogado não, o advogado está militando, ele está lá todos os dias. A empresa, se ela tem de médio porte para alta, geralmente é um preposto, ou seja, aquele que é escalado para poder ir lá, né? Quando é doméstico, micro e a micro e pequena empresa, é o próprio dono do negócio, ou filho, ou parente, aquele cara que está na linha de frente, está lá junto. Então, são eles que vão para as audiências. Então, o que é que muda nesse sentido? Esses caras são experientes. O trabalhador, ou o empregado, ou o cara que vai lá pleitear seu direito de trabalho, é a primeira experiência, é o primeiro contato. Aquela ânsia toda de falar, ele vai com tudo para dizer assim, porque ele foi injustiçado. Só que aí o próprio rito processual não permite a fala dele direta, né? A fala é através do advogado, e quando muito, num processo que é quem chama processo de instrução, que é você compor o processo, ouvir as pessoas para entender o que o juiz faz, nesse momento, ele tem que se limitar àquela pergunta que o juiz fez. Então, quando ele fala assim, que horas você trabalha? O juiz pergunta, porque você trabalhava, entrava que horas, saía que horas? Aí o cara, eu chegava às 8, mas às vezes... Não, eu não estou perguntando às vezes, era a prática normal. Então, tem muito isso que ele não consegue dizer. Entendi. E aí, quando você chega numa mesa de conciliação e que você fala assim, não, você tem o que para falar? Aí o cara fala, desaba, fala tudo que ele tem que dizer. E muitas vezes a gente deixa ele falar, ele fala. Vamos, então ele esvazia o saco, pronto, vamos agora focar para o que a gente quer. Então, por isso que uma das características do Sejusc hoje a gente tem um prazo de audiência bastante alongado, que chega a meia hora, e já teve negociações de durarem muito tempo, mais de hora, de 2 horas. Se eu fizer um paralelo, isso não tem a ver com pandemia ou não ter pandemia, porque, por exemplo, durante a pandemia, por videoconferência, a gente fez 2 negociações com os empregados de uma instituição financeira e outra também que envolvia um sindicato. Essa que envolvia um sindicato foram 2 audiências que durou em média 3 horas, para abarcar o resultado que contemplava os direitos de 120, 130 trabalhadores aproximadamente. Ativa. Seria uma ação coletiva? Ação coletiva, exatamente. Ação coletiva. E foi durante a pandemia, videoconferência, todo mundo sentado e a gente vai falando. Então a gente não tem limite de dizer vamos parar por aqui porque já deu. Não, a gente vai até a hora que as pessoas estão a fim de conversar.
Então foram 2 rodadas de negociação, e também com a Caixa Econômica, que a gente fez recente, também, aí nesse caso, um processo que já durava 20 anos, que a gente conseguiu uma solução que agradou, porque todos saíram bastante, pelo menos o que eles mostraram, foi que tinham satisfação em ter resolvido, né? Então, é essa questão que eu acho que é mais importante, que as pessoas esvaziam o saco, e aí você fala assim, não, vamos conversar, porque dali tem questões que você pode aproveitar e entender. Eu teria vários exemplos aqui. Se eu botar aqui de exemplos nesses 2 anos que a gente teve do que é emoção contida pode trazer, e aí se você coloca isso, o quanto isso interfere na vida da pessoa do modo geral. Porque não é só o processo trabalhista, ela está carregando aquela mágoa para casa. Porque cada vez que chega na casa dela uma notificação, alguma informação do processo, aquilo ali remove tudo aquilo ali lá atrás. Né? É muito comum essas pessoas, principalmente eu falo as 2 partes, porque tanto pode ser o pequeno empregador quanto o empregado. A empresa grande, ela tem seu corpo jurídico, ou tem o seu escritório de advocacia que dá assistência, então ela não sente isso não passa no sentimento dela. Mas o pequeno, isso bate lá dentro do sangue. Então, eles precisam colocar essa coisa para fora. Então, é remoer cada vez, assim, ele me xingou, ele me botou para fora, ele não reconheceu o meu tempo, ele não reconheceu o que eu fiz por ele, quando ele precisava do trabalho eu dei, mesmo pagando menos, né? Então, você vê que isso é muito, muito comum, muito comum. Mário Bastos pergunta, qual a dificuldade para a implementação deste modelo para as partes e para os advogados? E aí eu complemento para você. Essa solução de conflito, ela vendo resolução ou solução entre as partes, e justamente com a ajuda de vocês, ela tem caráter de coisa julgada? Tem sim, na mesma hora. Na mesma hora. E aí você tem um ganho, aí que você coloca no tempo, né? Se você pensar, se você pegar um processo na fase que começa, logo no início do processo, você faz um acordo, você já ganhou pelo menos aí 2 anos de processo. Porque você não vai discutir mais o direito. Você só vai saber agora como cobrar. Porque o cheque você já tem na mão, digamos assim. Eu vou fazer essa analogia ao cheque para ficar mais fácil para as pessoas que estão participando entenderem o que é a sentença. A sentença vai dizer assim, eu tenho direito a horas extras, a salário, isso aqui. Aquilo ali, o seu direito é transformado em valores, né, que você quantifica, e aí você tem um cheque na mão. No acordo, na conciliação, isso é resultado através de um acordo, e aí você coloca isso como um acordo, você delimita lá qual é o valor, qual é o prazo de pagamento, como é que vai ser o reajuste dessas, se vai ter ou não, como é que vai ser isso, se vai ter multa, se não vai ter multa. Então, chega na hora, assim, você tem já tem 2 anos aí de caminho percorrido, que você já pode, no dia seguinte, começar a cobrar, se caso não haja um pagamento da obrigação do acordado. Mas vale ressaltar que poucas vezes, eu não tenho estatísticas disso ainda, mas assim, a gente não tem um número grande de descumprimento de acordo. A maioria dos acordos que nós fizemos foram cumpridos. Qual a dificuldade, Mário Bastos, qual a dificuldade para a implementação deste modelo para as partes e os advogados? E depois tem uma pergunta aqui do nosso amigo Suzá também, mas primeiramente responda essa aí. Rapaz, a dificuldade, eu vou contemporizar 2 momentos que nós vivemos. No início, quando nós surgimos, a gente mudava um paradigma por completo. Foi a primeira vez. Então, sai a figura do juiz, entra a figura de um servidor conciliador, que tem outra, digamos assim, falando num linguajar bem fácil, tem outra pegada. Chega falando outro linguajar, não tem juridiquês. A gente fala a mesma língua, a gente fala as mesmas coisas que ele. Não uso toga. Entendeu? Então, o meu ambiente é diferente. As pessoas ficam mais à vontade. Eu tenho um balinha em cima da mesa. É uma mesa redonda, né? É uma mesa redonda, eu tenho um bala. Então, trazer isso para o universo, inclusive para os advogados que estavam acostumados a alguém dizer para ele o que era para ser feito, porque o juiz diz a ele faça ou não faça tal coisa e tal, foi o primeiro impacto. As resistências foram muito grandes no início, mas graças a Deus elas com o tempo foram passando. Na pandemia, foi o nosso, digamos assim, o renascimento de Fênix, né? Foi a primeira diplomagem que a gente teve, porque a gente se viu um dia com uma pauta cheia de processos,
no dia 13 de março, e no dia 16 de maio, suspende todas as audiências porque a pandemia chegou e a gente não vai fazer mais audiências. A gente pega o mês de... E aí foi a mudança para a gente. Nesse momento, você tinha um pico de pandemia que ia até abril, o pico chega em abril, depois a gente entra no descendente, vamos carregar toda a nossa pauta a partir de junho, e aí a gente reorganiza a nossa vida. Não rolou. E aí, a partir daí, a gente chega no processo de reconstrução para fazer audiências virtuais. Já tinha o aval do tribunal, já tinha regulamentação, e aí a gente começa todo o processo agora de fazer audiências virtuais. Um reinício de um processo, né? É uma reconstrução. Emerson Souza pergunta: tem algo que impeça a conciliação, ainda que seja um desejo do reclamante e do reclamado? Não. A princípio, não. A não ser que você me traga alguma legalidade. A não ser que você me traga pagamento em cocaína. Né? Aí não dá para homologar. Não dá para homologar um acordo assim. Mas, a princípio, né, não tem nada que impeça. A vontade das partes ela é preponderante. Claro que a partir daí, a gente vai ajustar o que é possível dentro daquilo ali. Porque, às vezes, também vem propostas que a gente tem que compreender também que, infelizmente, a gente olha o trabalhador sempre como aquele cara que não tem condições. Então, ele tem que submeter a tudo. Ele não tem que se submeter a tudo. Né? A gente tem que respeitar um pouco de dignidade do trabalhador. Então, não é nesse parâmetro que ele vai chegar. Porque está desempregado, porque ele não tem dinheiro, a gente vai chegar lá e esculachar o coitado. Não, não é assim. A partir daí, a gente respeita que ele tem um mínimo de direito e vamos discutir o que é fora disso. Então, o impedimento seria que a gente vai balizar o que você está querendo. Emerson Souza continua. Uma vez homologada a conciliação, acordo e não ocorrendo cumprimento geralmente por parte da reclamada, o processo é desarquivado e desfeita a conciliação? Não, não é assim que funciona. O processo, com a conciliação com o acordo, ele não se encerra o processo. O processo continua vivo. Ele fica esperando o pagamento. Né? Caso o pagamento ele não ocorra, aí você inicia o processo, a parte do processo que a gente chama de execução, que é ir lá cobrar. Então vocês iniciam um título de crédito? Seria isso? Um título de crédito, exatamente. A gente vai falar desse título de crédito. E tem coisa de força julgada, né? Então, exatamente. Passa então para vocês homologam um acordo entre si, entre as partes, e leva para o juiz sancionar, seria isso? Na realidade, na atuação do Sejus, que já tem uma juíza que trabalha, que é coordenadora da unidade, né, a doutora Clarissa Magaldi, hoje é ela que é coordenadora da unidade. As audiências são acompanhadas, elas têm que estar presentes nas audiências, né, não necessariamente na sala, mas no ambiente da audiência. Como a gente faz audiências que são simultâneas, né, nós fazemos 8 salas que acontecem simultaneamente, ela pode estar em uma das salas ou no próprio gabinete, mas quando a gente tem alguma dificuldade, algum ajuste, ela vem e comparece. Mas assim que termina a audiência, a gente encaminha o processo para ela, ela assina, e aí já está homologado o acordo, já está valendo as regras que foram ali estabelecidas. E aí o processo, nesse caso, só para eu complementar, que eu vi o restinho da pergunta dele, a gente não desfaz a conciliação, a conciliação, a gente pega aquela parte da conciliação que foi feita, que foi transformada em valores, aplica a multa que é correspondente, atualiza-se esses valores e a partir daí começa a parte da cobrança. Pronto, aí já beleza, massa, adorei, porque às vezes você, por achar que é uma conciliação, um consenso entre as partes, a outra, geralmente como o Emerson já falou, a parte querelada, ela geralmente não quer cumprir, mas aí a obrigatoriedade, inclusive de força de lei, de cobrança de multa e aplicação de outras sanções também, correto? Sim, porque isso tudo, hoje, a nossa ata que a gente faz de acordo, ela já sai bastante ampla. Então, a gente já sai com todos os procedimentos que tem que ser tomados. Caso haja pagamento, tem um destino que geralmente é o arquivamento. Caso não haja pagamento, já há determinação no próprio corpo do acordo a iniciar o processo de cobrança, de execução. Então,
já está tudo ali resolvido de um modo geral. Por isso que eu falo o seguinte, a gente ganha tempo. Porque se você pegar no processo comum, você chama diga quanto é que vale a sentença. Aí o outro, não, se ele contou errado, ele mediu errado, o salário é errado. Então você vai ter sempre motivos para empurrar o processo para frente. Eu tenho uma ação Com apoio trabalhista. você já não tem, você já vai. Eu sei o que é isso, que eu tenho uma ação trabalhista que já perdura uns 3 anos. E ainda está nesse fase de processo. E é complicado. Remete, toda vez que chega alguma coisa falando, realmente traz toda uma carga de frustração, de uma série de sentimentos. Mas aí vamos lá. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação. Tá? O trabalhador em si, ele é carente de informação e muitas vezes ele passa a procuração para o advogado que resolve tudo e ele não tem essa informação. Aí vem a pergunta. As partes da ação trabalhista, o SEJUSC, desculpa, mais uma vez, ele pode escolher aleatoriamente alguma demanda que está ali no processo e pegar e convidar essas partes para participar, ou só através mesmo da solicitação das partes. E aí vem outra coisa. Eu sei que vocês, quando recebem a demanda do processo, vocês devem analisar o processo como um todo, para daí, então, começar algum procedimento que seja chamar as partes. Existe o tempo mínimo, o tempo máximo para isso? Existe o tempo mínimo e o tempo máximo para a resolução desses conflitos ou dessas demandas? Pronto, vamos começar. Essa filtragem, digamos assim, de escolher, ela pode ser pela própria vara. Eu estou com um caso quentíssimo agora que é pandemia, puramente. Mas assim, o juiz da vara de onde nasce o processo, ele pode dizer assim, não, isso aqui é melhor que seja resolvido pela conciliação, porque se eu for dar uma sentença, aí que eu não agrado mesmo e não resolvo. Eu crio mais problemas futuros do que solução. Então, nessa filtragem, as varas podem achar soluções que se resolvam, né? Eu te trago agora, poderia te trazer dois exemplos bem recentes, assim. Que está acontecendo, que aconteceu uma audiência ontem, de pandemia, né? Que é uma ação do Sindicato dos Médicos, que tem ação pública, não estou falando nada que corre em segredo de justiça, então posso relatar para as pessoas. O Sindicato dos Médicos te pede alguns ajustes nos postos de trabalho por parte da prefeitura, por parte do governo do estado e por parte das OS e dos hospitais particulares. E o juiz, da onde chegou o processo, falou assim, olha, isso aqui não vai ser bom para dar uma sentença, porque eu não vou agradar ninguém, não vai prestar para ninguém, digamos assim. Estou falando assim, um linguajar bem entendível, né? Então veio para a gente. Esse processo chegou, a gente já fez 3 audiências. E as próprias partes, inclusive os próprios Sindmed, que é o que começa a ação, ele fala, esse processo só se resolve na conciliação. Ele não se resolve através de uma sentença. Porque uma sentença muito provavelmente vai gerar um recurso. E desse recurso gera outro recurso, que gera outro recurso. Já acabou a pandemia, vai acabar a pandemia e o processo não terá fim. Não terá fim, correto. Então a gente já fez 3 rodadas de audiências. A de ontem demorou 4 horas e meia, ela começou às 14 horas e encerrou às 18h30, 18h27, para ser mais preciso. E a gente já remarcou ela para quinta-feira, para alguns ajustes ainda já com algum esboço de cláusulas prontas. Né? Então isso é um ganho fenomenal. É um ganho para os médicos, profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia, para todos os organismos que estão aí em volta. Um outro caso era um que aconteceu também ano passado, que envolve também um caso da Prefeitura de Salvador, que ela tinha um valor ela foi condenada a fazer o pagamento, ela era uma terceirizada e ela tinha que pagar, né? Então tinha um precatório para ser expedido pela Prefeitura. E a Prefeitura falou assim, eu queria negociar isso, fazer um pagamento. Legalmente isso não existe, né? Assim, uma forma que você pudesse fazer. Legalmente no sentido assim, pelo segmento estrito da legislação, né?
Você tem interpretações nesse sentido, e se as partes compuserem, não teria problema. Então, foi um processo que envolvia algo em torno de... Eram 2 processos, mas da mesma lógica. No total, algo em torno de 500 trabalhadores, que eram representados pelo Sindilimp, Sindicato dos Profissionais de Limpeza Pública, e a gente conseguiu compor aí com um pagamento parcelado, mas sem deságio, sem nada, a gente só está dividindo os valores, ou seja, tinha um lote de trabalhadores que eram pagos mês a mês. A prefeitura fazia aportes mensais para fazer o pagamento desse processo, e para esse processo a gente chamou, inclusive, a União, porque ela é detentora dos créditos de previdência e de imposto de renda. Então a gente chamou também a União, que avalizou também, falou assim, não tem problema, você paga os trabalhadores e me paga por último. Num linguajar assim, para simplificar. Então, assim, você pega um processo desse que resolve muito mais rápido. Caso tivesse sido mantido a situação anterior, o risco desse processo se prolongar, e esses processos acabaram em mais ou menos termos de pagamento durante um ano, né? Foram 12 parcelas. Isso, se fosse colocar num ritmo normal, não teria chegado nem ao fim ainda, porque provavelmente teria recursos em cima de recursos. Correto. Né? Tem perguntas aqui. Daniela pergunta o seguinte: como faço para dar entrada em um processo por conta da pandemia? O TRT continua fechado? O TRT está fechado, o prédio, mas estamos trabalhando diuturnamente, diariamente. Eu posso lhe garantir. Processo hoje, você tem que, a maioria dos processos, eu aconselho, inclusive, que seja feito através de advogado. E hoje você já tem, você dá entrada no processo através do PJE, que é o processo judicial eletrônico. Né? Então, através do advogado, e ajuizar a ação, ele vai entrar e vai sortear, e vai saber que vai ser audiência, todo o procedimento. E graças ao PJE, isso é um bom registro, que a gente nos permite hoje fazer as audiências, porque está na tela do meu computador, né? Está na web, o processo por inteiro, eu sei o que está acontecendo nele, então, graças a isso, me permite fazer as audiências. Se fosse no padrão antigo, antes de 2013, eu tinha que pegar uma folha de papel, eu não podia usar isso porque está no prédio, o prédio está fechado, eu não tenho acesso. Aí, Mário já entra na sua fala aí perguntando: qual o legado das audiências virtuais? E se esse modelo vai permanecer? Rapaz, eu tô acreditando que fica, viu? Eu tô acreditando que vai ser mais uma ferramenta de utilização. Ela não será única, né? Mas eu acho que esse modelo ela já vem para ficar. Eu acho que você acaba atingindo um universo que está aí desassistido e que a gente pode chegar. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, a gente estava no processo de pensando já na interiorização do Sejusc, né? E aí vem a pandemia que acaba frustrando essa expansão. Você acha que esses processos eletrônicos lhe deu celeridade? Muita celeridade. Mas aí pro bem e pro mal. Aí eu ia perguntar a pessoalidade da presença, porque numa audiência presencial, eu costumo falar que não é só a fala verbalizada, mas o corpo fala e diz muita coisa. Sim. É essa parte que prejudica. Eu ia perguntar isso por trás das câmeras, isso não fica meio maquiado, não? Fica. E até porque, assim, você não. Essa emoção do sentimento, do tom de voz, daquele lance que o cara deu, aquele olhar que ele deu atravessado, assim, que lhe permite chegar assim, olha, tem alguma coisa aqui que não foi dita. E aí porque você tem várias técnicas que você pode usar na conversa, né? Eu vou dizer que a mais usual que a gente faz, que a causa estranheza ainda hoje, é a gente separar as partes, por exemplo. Mas aí você pega aí o que a gente faz? Você está durante a audiência, você vê um trejeito diferente, ou uma fala não dita, né, um jogo de corpo, alguma coisa assim, aí você fala assim, peraí, deixa eu falar com um para depois falar com o outro. Isso que eu ia perguntar, qual é o rito? Eu ia perguntar justamente qual é o rito do trabalho do Sejusc na situação com os atores do processo. Eu sei que existe a fala individualizada, mas a presença do advogado geralmente é preponderante, é necessária, por mais que eles talvez venham dar um entravamento no andamento, mas o rito
o conciliador, o mediador, não sei se seria a palavra essa, mas os advogados e as partes, ou se um caso, por exemplo, ação coletiva que você informou aí que teve muita gente, existe outros conciliadores que poderiam incorporar junto a você para auxiliar nesse processo, ou isso é travado? Não. A grande vantagem do Sejusc, que eu falo da Sejusc do TRT5, está justamente aí. Aí eu vou ter que voltar e fazer um retrocesso e falar do elogio da minha equipe, né? Porque ali eu tenho uns verdadeiros colegas de trabalho que estão a fim de resolver processo mesmo achar entrada. Então, o que acontece? Uma situação normal, não pandemia, né? A gente vai chamar as partes, vai convidar, entrar na sala e vamos abrir os trabalhos e conversar. A hora de usar a técnica e qual técnica utilizar é o feeling que vai dizer. Não tem um roteiro específico. Porque pode ser que naquela hora o trejeito, a volta, a dificuldade, ela indique uma saída que a gente tem que pensar diferente. Então, o que acontece nesse momento? Às vezes, o colega sinaliza assim, velho, eu não estou conseguindo chegar a ser ouvido. Vem cá e me ajuda nesse sentido. Isso pode ser comigo, pode ser com outro conciliador também na hora, que vai lá e dá o ajuda e começa você a achar caminhos alternativos. Ou tem situações do tipo, a audiência eram dois, o dono de uma empresa tinha falecido e quem estava presente eram os irmãos. Um irmão estava responsável pela parte de administração das pessoas e a irmã responsável pelo dinheiro, né, da empresa. E a negociação começou. Só que em dado momento, o que foi que aconteceu? Era o irmão e a irmã brigando. Por quê? Mas não tinha nada a ver com a administração da empresa em si. Estavam brigando porque na infância, eles dois, um era preponderante. Então, a trabalhadora em si não tinha nada a ver com aquilo ali. E eram os dois que começaram a discutir, e o colega fez assim, peraí, aí a gente tira os dois, e a gente foi fazer uma conciliação familiar primeiro, né? Ou seja, foi tentar apaziguar a situação entre eles, para trazer uma objetividade, para trazer um centro, e depois a gente volta a negociar. Então, qual é a grande vantagem do nosso trabalho? Ele não é muito constante assim, muito igualzinho. Cada dia é uma novidade, cada dia o pensamento também tem que trazer ideias diferentes e distintas para o que a gente resolver. Então, só para não perder a pergunta que Mário Bastos fez, do legado. Acho que fica um legado. Eu acho que fica um modelo, precisa ser aperfeiçoado, muito, sem sombra de dúvida, precisará. Até porque, quando a gente entrou na pandemia, a gente fazia de um jeito e a cada semana a gente foi aprimorando, corrigindo, ajustando. Então, quando eu fiz a primeira audiência, que foi no dia 3 de abril, virtual, ela tinha uma forma e tinha um resultado, tinha um caminhar. Hoje, já tem outro caminhar, já tem outra estrutura, já tem outra dinâmica, digamos assim. Então, a gente tem aprimorado, tem corrigido. Dia a dia. Deixa eu chamar as pessoas aqui mais uma vez. Semana que vem nós teremos são tantas pessoas que a gente precisa trazer a título de informação e para informar nossos amigos, nossos companheiros dia a dia. E para a semana teremos a abertura de 2 lives na semana já. Já iniciaremos 2 vezes na semana. A segunda-feira iremos fazer uma live com o Dr. Abdo, o advogado Dr. Abdo, falando sobre uso legal da força, a situação de homicídio no uso legal da força, e homicídio tentado, etc. Vamos falar nessa linha de criminalidade. E na terça-feira iremos falar com a live com o nosso amigo Dimas Gabriel Leite sobre novos tempos pós-pandemia. Então nós abriremos para a semana já a partir da segunda-feira 2 lives, uma na segunda e uma na terça-feira. Aí vem uma pergunta para você. Você falou aí sobre um processo que tinha uma duração de 10 anos, a qual ele chegou ao Sejusc, e vocês conseguiram, de uma forma ímpar, conciliar, mediar e trazer uma solução de um conflito que durava e perdurava durante anos. Esse foi o maior tempo de uma demanda que vocês incorporaram ao Sejusc para a resolução, ou tem outro caso que demandou mais tempo, que o processo durava mais tempo, e se você pode citar ou não
esse caso. Se puder, eu queria ver o relato aí, se é possível. Rapaz, a gente tem alguns. Tem um que a gente não conseguiu ainda resolver. Esse, para mim, seria muito interessante que a gente conseguisse, mas a gente não conseguiu resolver. Ele já tem um processo que já está durando aí a casa de 20 anos, mas esse último de 20 anos, eu estou falando valores tempo aproximado, tá? Foi muito grato para a gente ter resolvido isso, até porque, por exemplo, aí você cria outros incidentes que nesse processo a gente conseguiu resolver. Rapidinho, me desculpa. Tinha um processo de 20 anos de uma ação trabalhista, 20 Sim, anos. 20 anos. Na justiça, demandando Sim. solicitação, não sei se fugiu agora a mente, requerimentos, solicitações. Sim. 20 anos, vocês pegaram e conseguiram solucionar esse processo, é isso? Sim, exatamente. Exatamente. Rapaz. Aí é a pior parte. E qual é a pior parte dessa história? É você ver que daquele grupo de trabalhadores já tinha 3 que tinham falecidos. E aí você está pagando um crédito, que é aquela coisa assim, é ruim, é chato se você pensar, mas assim, infelizmente a legislação vou permitir assim, existem vários recursos, existem possibilidades, então é um sofrimento muito grande para as pessoas ficarem 20 anos carregando um processo sem uma solução. Né? Muito tempo. Infelizmente tem uma legislação que ela é permissiva. Né? A gente tem muito, eu acho que mereceria um encurtamento de muitas coisas, né? Mas eu fiquei espantado agora porque, cara, 20 anos é muito tempo de uma ação trabalhista que você se sentiu lesado e, por outro lado, a reclamada se sente no direito de achar que você não está lesado de alguma forma e o reclamante, achar que está no 20 anos, cara, é muito tempo para uma ação trabalhista de reparação de dano, de direitos, etc. E aí que tá, é o que você falou, traz consigo uma carga imensa de sentimentos. De sentimentos. Esse pessoal os familiares dos falecidos, qual o sentimento dele ao receber aquele dinheiro, imaginar que o pai, ou o parente, um ente querido, que tinha o direito de estar ali recebendo, não recebeu. É uma outra carga de sentimentos que talvez dure o resto da vida. Não foi destinado para essa Graças a Deus, não tem sido a maioria dos casos. Graças a Deus, a gente tem um índice de processos alongados, assim, que não é tão grande, mas alguns são bastante significativos. Que o problema é que ele vai, a partir do tempo que ele vai demorando, ele vai se tornando mais difícil de ser resolvido também. Né? Então, essa questão é muito... Por isso que a celeridade e o resultado ele tem que vir de forma breve. Né? Já existe uma fala aí, né, de que a justiça demorada não é justiça, né? Nessa linha, você se torna já injustiçado e novamente não realizada a justiça da sua injustiça, aí é complicado. Por exemplo, aí você tinha feito a pergunta do tempo, por exemplo, o que a gente tem em média dentro do SEJUS que hoje tinha, né? Hoje não, que hoje alongou mas até março, o prazo médio de audiência nossa era em torno de 30 dias, 30, 35 dias da data que a gente recebia. Até por questões legais, a gente não tinha como fazer muito curto antes, porque tem os prazos legais que a gente teria que respeitar mesmo. Né? Mas em alguns momentos chegou a 15, 20 dias ou 10. Era o tempo que a gente tinha para fazer, a gente fazia. E olha que a gente utiliza de todos os artifícios, a gente já utilizava de artifícios tecnológicos antes para a solução. Então, se eu precisasse da presença do trabalhador para confirmar que ele aceitava o acordo, e eu conseguisse falar com ele por WhatsApp, a gente fazia conversa por WhatsApp, gravava aquela conversa e juntava o processo também. Então, a gente já utilizava recursos tecnológicos para a solução desses processos. Vocês já estavam além do tempo, né? Porque Na verdade, a gente estava no tempo, a lei está defasada. Alguns tribunais ainda não aceitam as mensagens de WhatsApp como prova. Tem juízes que ele descarta essas mensagens por achar que não é um meio tecnológico compatível para colocar prova. E vocês já estão muito além, cara. Por que acontecia, por exemplo, em algumas situações? Às vezes acontecia um caso, o cara estava no interior, a advogada falava assim, olha, eu acho que a proposta que está sendo colocada é interessante,
mas eu preciso que ele me diga que vale a pena. Só que o cara sai do interior para vir para cá, para atender, aí vai assim, pô, mas o cara não Ou tem não, dinheiro lá, vem para é, cá. Aí, velho, tem telefone lá? Pera aí, eu ligo para ele, vamos ligar para ele aqui. Ligo, e aí confirma, faz todas as questões, junta aquilo no processo e passa a fazer prova mesmo, e junta, e nunca tivemos problema com isso, não. nós costumamos falar que, pense no absurdo, a Bahia tem precedência. E a gente costuma falar que nós somos muito atrasados na situação judicial e de direitos em relação a outros estados, principalmente lá do sul, que geralmente as jurisprudências, as novas teses, e geralmente são importadas de lá. Mas vocês estão de parabéns, que vocês estão muito além, e esse trabalho de vocês tem que ser muito divulgado, porque realmente pessoas ainda não sabem. Eu sei que a culpa não é de vocês, eu sei que o processo é penoso por conta de diversas entraves que devem existir, e sei que também pela sua fala que vocês atuam em todo o tribunal regional. Bahia, vocês Bahia. que assumem essa demanda total. E olha que é muita, que eu sei disso. Aí vem É, Suzar. Baseado nisso, vocês já realizaram conciliações entre trabalhadores e sindicato e grandes empresas e sindicato? sim, sim. Grandes, E grandes empresas, essa sim. negociação é muito mais complicada, muito mais demorada, muito mais fechada, muito mais travada, vamos chamar assim? Rapaz, já teve de tudo. Mas, assim, algumas foram. Por exemplo, agora durante a pandemia, a gente fez duas com o determinado sindicato aqui, que envolvia. Uma foi fácil, mais fácil, né? Foi ajustando as regras que a gente iria fazer, né? E saiu bem. E a outra também já foi mais difícil. A gente já teve que falar um pouco mais grosso, digamos assim, do tipo, ó, vamos resolver esse negócio porque vocês estão brincando com a gente, né? Porque cada hora surgia um ajuste, uma purpurina Carlinhos, que eles queriam colocar. daqui a pouco a live vai ser derrubada pelo próprio Instagram, só temos 3 minutos, mas já tem uma pergunta aqui, a de Aldir. Gostaria de saber como está sendo as causas. Essa aí vai, eu acho que vai, vamos lá. Gostaria de saber como está sendo as causas trabalhistas para os trabalhadores intermitentes, porque a legislação nova já há jurisprudência. Não, essa questão é muito nova que veio com a reforma no final de 2017. Então a gente não tem ainda muito. Eu não nem poderia dizer ainda, não vi passar pelo Sejusc que nenhum caso desse sentido. A gente acha que vai ter uma reformulação toda também pós-pandemia, porque vieram duas medidas provisórias que foram. Parte ficou, parte sobreviveu, parte não ficou, então a gente vai ter alguns ajustes aqui até o final do ano. E eu não sabia que eu tinha falado tanto tempo assinando, já tem 1 hora que eu estou falando com você. Passa rápido. Muito... Rapaz, eu Mas, tinha feito um roteiro aqui achando que não ia dar, que ia faltar tempo para falar as coisas para você aqui. mas isso mesmo. Eu fiz assim, vou anotar umas coisas aqui que são importantes para falar deixa eu me antecipar, assim, já que vai derrubar, eu queria fazer um agradecimento muito especial, tá? Agradecer pela participação, agradecer em nome do tribunal mesmo, em nome do Sejusc, porque a gente quer justamente divulgar o trabalho que a gente faz. É um trabalho que não, às vezes as pessoas não se interessam, não faz parte, mas é aquela história, é que nem polícia, a gente não quer saber da polícia até que a gente precisa dela. Verdade. Né, assim, o que a gente faz, uma coisa eu posso garantir a você, assim, a gente tenta fazer com muito carinho, cada um tá lá, cada trabalhador que adentra nosso tribunal, a nossa sala, cada empresário, microempresário, a gente quer tratar com carinho para que ele entenda que ali é um espaço diferenciado. Aproveita, inclusive, que no pós-pandemia, para quem quiser entender qual é essa lógica do diferente que nós fazemos, é só comparecer no Sejusc, lá no prédio tribunal, na Avenida Miguel Comum, no térreo. Todo o nosso espaço é diferenciado e as pessoas são diferenciadas também. Carlinhos, agradecer muito a você e a todo mundo que participou aí. E eu pedi a você para deixar uma frase, a gente sempre termina a live assim, uma frase para todos nós. Rapaz, eu vou usar uma expressão que a gente fala assim, vamos usar a comunicação não violenta. Vamos conversar, vamos se entender. Eu acho que o caminho é por aí.
A gente está vivendo um momento que está se mostrando cada dia mais que a gente depende do outro. É o outro que nos coloca. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa percepção de que um processo não só é meu, é de todo mundo. Muito obrigado.